Olá, alunos! Vamos para mais uma aula aí de língua portuguesa. Nós vamos continuar com o livro Buriti Mais Português. E hoje nós vamos trabalhar aí as páginas 108 e 109, tá? Nós vamos dar continuidade com o assunto de ontem, que nós começamos aí com o uniforme publicitário, falando aí das aventuras do louco, né? Vendendo o almanaque, uma história em quadrinhos. Nós vamos continuar. Nós temos aqui, ó, mais uma pergunta, 4, que vocês vão colocar respondendo em relação a essa daqui, tá bom? Qual é a função das imagens nessa propaganda? Ela é essencial, ela é complementar ou ela é decorativa? Como que eu vou saber a resposta? Ó, aqui, tá? Vocês vão ler essencial, complementar e decorativa. E o que vocês acham aqui, ó? Ela tá só a imagem? Ela tá sendo essencial aí? Só a imagem já dá conta da propaganda? Ela é complementar? Ela está se integrando a um texto e aí eu consigo fazer uma propaganda, deixar a propaganda completa? Ou ela é apenas decorativa, né? Quando ela só está enfeitando o texto. Então, vocês vão colocar aqui uma resposta para mim, tá bom? Aqui, nós temos uma outra propaganda, ó. Agora, é diferente. Agora, observe esta propaganda. O que é aqui? A Folha de São Paulo, para quem não conhece, é um jornal, né? Muito conhecido, que já existe há muitos anos no Brasil, né? Muito conceituado, tá? Então, isso aqui é um jornal impresso, que chama Folha de São Paulo. E aí, logo de capa está escrito aí, 1º de abril, dia da mentira. A gente encontra a página em branco e aqui no final está falando, Folha, nada além da verdade, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer uma conversa aqui, né? Vamos trabalhar somente oral aqui, tá? Não precisa escrever nada, só pra gente tentar entender. Qual é o produto que está sendo divulgado aqui? Qual produto que é? É o jornal, né, gente? Então, aqui está tendo a propaganda de um jornal da Folha de São Paulo, tá bom? Geralmente, que elementos compõem a primeira página de um jornal? Não sei, né, se vocês já viram um jornal, já pegaram um jornal, né? Eu acho que os pais de vocês, avós, né? Com certeza sim. É que hoje em dia, o jornal ele já não é mais tão popular como antigamente. Hoje, quando a gente quer ver uma notícia, a gente procura na internet, né? Mas, o que o jornal traz, né? O que compõe a primeira página do jornal? As principais notícias, né? Então, vamos supor que agora o assunto do momento é o Covid. Então, vai aparecer o Covid, aí vai aparecer aqui alguma coisa do presidente, né? Do Bolsonaro, aí vai aparecer alguma coisa que aconteceu, alguma coisa, algum fato, alguma coisa importante da atualidade, geralmente é o que vem aí na primeira página do jornal, tá? O que mais chama sua atenção nessa propaganda? Se a gente for observar, o que tá chamando a atenção aí? Gente, a página tá em branco, né? Não tem nada. Cadê as notícias, né? Então, o que tá me chamando a atenção aí? Eles estão falando do dia da mentira, mas não tem nada. Tá em branco, né? Qual é a intenção do anunciante em deixar a maior parte do espaço em branco? Vamos prestar atenção, ó, 1º de abril, dia da mentira. E aqui embaixo, Folha, nada além da verdade. Então, se esse é o dia da mentira, eles não têm nada para colocar aqui, porque eles não falam nenhuma mentira no jornal. Aqui no jornal, eles só falam a verdade. Então, como hoje é o dia da mentira, eles deixaram aqui em branco, porque você pode entender que alguma coisa que eles colocaram aqui não seja uma notícia verdadeira. Então, eles preferiram deixar a página em branco, né, a principal, para colocar na cabeça do cliente, do leitor, que aqui não tem mentira, aqui só tem verdade, tá bom? Que relação existe entre o texto e o espaço vazio da folha? Foi o que eu acabei de falar, né? Como o texto afirma que o jornal só diz verdade, não teria que publicar nada no dia da mentira. Por isso que deixou em branco, tá bom?
Você acha que o espaço em branco nessa propaganda cumpre a mesma função de uma imagem complementar? O que vocês acham aí? Sim, né? O espaço em branco, ele está cumprindo a função de uma imagem complementar ao se integrar com o texto para compor o significado da mensagem. Então, no caso aqui, a imagem, né, está em branco, ela está complementando o texto, né? Dia da mentira, aqui só fala a verdade, então eu não tenho que usar nenhuma imagem. A minha imagem aqui vai ser apenas um espaço em branco, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho aí, interpretarem esta propaganda, tá? Geralmente, a propaganda se dirige a um público específico, né? Então, se for brinquedo, essas coisas, vão ser para as crianças, para jovens, né? Uma outra coisa aí da moda, para idosos, estudantes, profissionais, pais, etc. Para atrair a atenção do público-alvo, o anunciante utiliza diferentes estratégias, né? Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai ter que escolher bem as palavras e as imagens, se ele for trabalhar com uma criança, com um jovem, né? Alguma coisa que eu vou usar para um idoso aqui, não vai ser o mesmo palavreado para os jovens, né? Vai ter que ser um texto, palavras diferentes de acordo com o público, tá? Organização do texto e das imagens no anúncio. Então, vai ter que ter toda uma organização, que nem aqui, por exemplo, né? É mais para crianças, para jovens, né? Então, é uma imagem mais descolada, mais colorida, uma capa bem legal, né? Para chamar a atenção do público, tá bom? Alguns anunciantes também utilizam a criação de um slogan, né? O que é o slogan? Isso aqui, ó, que eu falei para vocês, né? As melhores aventuras do personagem mais pirado da turma. É um slogan, tá bom? Que mais? Que é a frase que acompanha a marca da empresa e muitas vezes torna-se conhecida dos consumidores, tá? Antigamente a propaganda era muito legal, era muito mais interessante do que hoje, né? Hoje as propagandas são mais que nem vocês que são crianças, né? Às vezes vai ver o comercial, aí no final fala lá, né? Que nem a do Piracanjuba. Piracanjuba. É a marca deles, né? É o slogan deles, que fica na nossa cabeça, né? Às vezes a gente vai comprar alguma coisa e vê lá que é Piracanjuba, vem na cabeça, né? Piracanjuba. Um exemplo para vocês aí, tá bom? E aí, depois que vocês observarem, vocês vão vir aqui para a página 109, tá? E vão responder. A que público consumidor a propaganda da página 106 se dirige? O que vocês acham aí, né? É para jovens, para crianças, adolescentes, para idosos, para pais, né? O que vocês acham? Vocês vão colocar aqui para mim, tá bom? Aqui, você acha que esse produto poderia interessar a outros públicos? Essa daqui é uma pergunta que não precisa responder, né? A gente pode responder oralmente aqui. O que você acha? Que de repente o pai de vocês, avós, né? Alguém mais velho se interessaria também em ver? Acha que só porque eu fiquei velha, eu não tenho senso de humor, de repente eu ver uma história em quadrinhos e achar engraçada? Eu acredito assim, em minha opinião, eu acho que sim. O público é para determinado público, mas nada impede que um outro público também veja, tá bom? Qual das propagandas apresentam um slogan, tá? Qual das duas que tem um slogan? Aqui vocês estão vendo algum slogan? Aqui vocês estão vendo o slogan? Então, vocês vão copiar aqui para mim o slogan, tá? Se a linha for pequena, vocês podem fazer embaixo, passa a régua, faz mais uma linha aí, ou faz uma letra pequena para caber, tá bom? A linguagem escolhida para se dirigir ao público da propaganda da página 6 é formal ou informal? Só pra gente lembrar aí o que é formal e o que é informal, né? Formal é quando é aquele texto que a gente usa a língua portuguesa da forma correta, né? Nós escrevemos coisas formais, as palavras corretas. O informal é quando a gente pode usar uma palavra que não seja assim tão séria, né? Uma coisa mais descontraída, né? Então, o que vocês acham? Que é formal ou informal? Aí vocês podem responder aqui do ladinho e aqui embaixo você vai copiar do texto
o trecho que confirma a sua resposta. Qual trecho aí? Esse aqui, tá, gente? Esse texto aqui que vocês vão olhar e vão copiar aí a parte que vocês acham se é formal ou informal. Vocês vão colocar aí para confirmar a sua resposta. O texto da propaganda faz uma comparação entre as personagens de uma mesma turma. De acordo com o texto, todas as personagens dessa turma são igualmente piradas. Essa turma da Mônica aí, no caso, né? Todos são pirados? Então, vocês vão responder aí sim ou não, tá bom? E vão complementar para mim. Que palavras do texto justificam a resposta do item A, né? Vê se vocês conseguem responder aqui para mim, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Na turma, tá destacando um louco só, né? E aí, que palavra do texto vai justificar, né? Então, vamos pensar, ó. As melhores aventuras do personagem mais pirado da turma, tá bom? Vocês vão vir aqui e vão responder para mim. Em que grau o adjetivo pirado foi usado? Lembra, o adjetivo é uma qualidade, um defeito, um estado, uma condição do nosso sujeito, né? No caso aqui, o louco, né? Que é o personagem que está se referindo pirado. Aqui, gente, a parte do grau superlativo, comparativo de superioridade e comparativo de igualdade, nós não vimos ainda no 5º ano. Porém, no 4º ano foi trabalhado. Não sei se vocês tiveram essa aula com a professora de vocês, tá? Mas isso daqui foi, tá? Então, eu peguei aqui na internet para vocês terem uma noção do que é, tá? O superlativo, ele apresenta de duas formas, né? Então, aqui, para não ficar explicando muito, é quando a gente acrescenta os sufixos íssimo, imo e érrimo. Então, por exemplo, ela é uma pessoa ele é muito fiel, ele é fidelíssimo. Esta lição é muito fácil, ela é facílima. Este menino é muito pobre, ele é paupérrimo, tá? Então, esse aqui é o superlativo absoluto sintético, quando a gente usa o sufixo, a gente acrescenta a palavra no nosso adjetivo, ó, adjetivo mais o sufixo, íssimo, imo ou érrimo, tá bom? Ele é lindo, ele é lindíssimo, tá? E assim por diante, tá? Aqui é o grau, qual que é aqui, perdão? O grau de comparativo de superioridade, né? Então, aqui tem um exemplo, ó. Esse procedimento é melhor que o outro. Meu desempenho foi pior que o seu. Eu gosto mais do que você, né? Então, aqui, está indicando comparativo de superioridade. E aqui, o comparativo de igualdade, ó. Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. Lucas é menos extrovertido do que seu irmão, né? Então, só para vocês entenderem aí mais ou menos, eu não vou me aprofundar, porque isso é um outro assunto, uma outra matéria que já foi trabalhada no 4º ano com vocês, tá? Então, aqui, ó, o pirado, ele não é um superlativo, porque não tá aqui piradíssimo. Se tivesse piradíssimo, seria superlativo. E aqui, será que ele é superior? Vamos pensar, ó. Mais pirado da turma, ele está sendo superior aos outros? Ou, passei a página. Ou igualdade. Ele é tão pirado quanto a Mônica. Ele é tão pirado quanto Cebolinha. Ele é menos pirado que o Cascão, né? Então, aqui, o que nós vamos colocar? É superlativo, superioridade ou igualdade? Vocês coloquem aí o que vocês acham, tá bom? Podemos dizer que todas as aventuras da personagem são igualmente boas? Por quê? E aí vocês vão responder, né? Será que todas são iguais? Porque aqui tá falando, ó, as melhores aventuras, né? Então, todas as aventuras são iguais ou tem umas que são melhores que as outras? Respondam aí pra mim, tá bom? Ficou um pouquinho longo aí o nosso vídeo hoje, mas eu acho que tá bem explicadinho para vocês entenderem aí
o que é a propaganda e quais são os objetivos dela.